pra te adorar. Pra glória do teu nome eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Dia e noite sem cessar. Eu vivo Dia e noite sem cessar. só pra te adorar. Nós vivemos pra ti, pra te adorar eu vivo, Pra te adorar, eu vivo só somente pra te adorar. pra te adorar, só pra te adorar, só pra te Eu vivo adorar, só pra te adorar. eu vivo só pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Aleluia, glória a Deus. Que bom que a gente está aqui, né? Congregando com vocês, saudade. Ficamos um tempo fora, 2 cultos, né? Mas a gente estava na conferência de ministros e foi algo precioso. Na outra semana a gente teve que fazer trabalho de supervisão em Rio Bonito e depois em São Gonçalo. Mas a gente está junto, amém? Pega seu celular, a gente vai fazer uma selfie. Junta com 2, 3 pessoas aí, já cumprimenta quem você não cumprimentou antes. Depois posta nas suas redes sociais, coloca as hashtags que o pessoal coloca aqui. Você mostra. Esse último aqui é uma indicação minha para todos os adolescentes, jovens e até as crianças já com elas. Aleluia, glória a Deus, graça e paz, irmãos. Como o Márcio falou, é muito bom estar de volta, amém. Quero agradecer a todos os irmãos que mandaram mensagens, estiveram conectados com a gente, mesmo a gente estando fora. De fato, a gente ficou mais de 2 cultos, né? Ele falou 2 cultos, mas a gente ficou mais de 2 cultos. Foram 2 finais de semana fora e mais o culto de quinta-feira e realmente deu saudade. Amém? Recebemos muitas mensagens de carinho, de saudade e é muito bom estar de volta. Foi muito bom tudo que a gente viveu lá na conferência, foi maravilhoso. Acredito que vocês puderam acompanhar as postagens. O evento não é transmitido. Alguns até lamentaram isso, mandaram mensagem: poxa, pena que não está sendo transmitido. Mas pelas postagens, pelas fotos, vocês tiveram uma ideia do que foi. E realmente foi muito bom. Amém? Lá na conferência, além de tudo maravilhoso que aconteceu, a gente viveu o lançamento de alguns livros. E a gente trouxe para mostrar para vocês, porque a gente já trouxe de lá, para colocar na nossa livraria. Amém? Então nós temos lançamentos do irmão Reagan, A Glória de Deus, Pleiteia Sua Causa, O que é a Fé, Seu Nome Será Maravilhoso, e mais um do irmão Reagan, que é Andando por Fé. Amém? Todos esses livros foram lançados lá na conferência e nós já trouxemos, então já tem na nossa livraria. Se você desejar, você pode procurar o Lucas ou a Louise. Amém? Esse outro livro aqui, irmãos, é O Cristão e a Política. Amém? É o livro do Nicolas Ferreira e o nosso pastor está indicando para todos os jovens e adolescentes da igreja.
Amém? Se você quiser, você pode encomendar. A gente não tem ele à pronta entrega, mas você pode encomendar e fazer a leitura desse livro que está sendo indicado pelo nosso pastor. Amém? Irmãos, em relação aos nossos eventos, nós teremos no próximo sábado, como todos já sabem, a nossa festa, a fantasia, que eu esqueci o nome. The Bible Fantasy. Amém? Então, assim, a gente está bem animado. Amém? Alguns já viram as fantasias, outros ainda estão vendo. Nós ainda nem vimos a nossa. Não, só Lucas e Luísa que já decidiram, eu e Márcia ainda não. Mas vai ser um tempo maravilhoso, irmãos. Como todas as vezes que nós nos reunimos. É um momento de estarmos em família, em comunhão. Então a gente colocou lá no grupo, o Anderson, né, pessoalmente colocou lá a lista. Então a gente abriu primeiro a lista com todo mundo que ia participar, para a gente ter uma noção de quantidade de pessoas. E depois dessa lista já encerrada, a gente abriu a lista de comidinhas. Amém? Então tem lá a lista. Se você vai participar da festa e ainda não viu, tem a lista lá para você trazer um prato que você vai escolher lá, um item lá de comida, e além da comida você vai trazer também a sua bebida. Amém? Então vai ser um tempo maravilhoso, a gente vai se divertir bastante, vamos tirar muita foto e vamos comer também, amém? Então vai ser um tempo maravilhoso. Se organize para você estar aqui a partir das... Eu vou vir de macaco. 20 horas. Mas está querendo a ideia da Neide. Eu quero de... Mas tem Neide falou pro Juninho vir de macaco. Aí ele, ué, Neide, macaco. Ela tinha macaco na arca. Tem várias espécies, tem várias espécies. Aí o Márcio está querendo pegar a ideia da Neide. Ele não quer vir, tem várias espécies de macaco, né? Tá bom. Fala da Janaína também. Sim, nós teremos também a Janaína, irmãos, aqui. Já está mais perto do que quando a gente anunciou da primeira vez. Nós estaremos entrando agora em outubro, né? Então, no início de novembro, nós teremos a Janaína aqui. Teremos a honra de receber a Janaína mais uma vez aqui na nossa igreja. E você que já conhece a Janaína, ou de ter convivido com ela aqui em todas as vezes que ela já veio, ou pela internet. Ela tem muitos vídeos postados, ela abençoa muito o corpo de Cristo, ela viaja muito. Na verdade, ontem eu estava conversando com a Márcia, eu estava conversando com ela anteontem, e ela estava me falando que ela não tem mais nenhuma data. Então, assim, todos os finais de semana dela estão lotados, e glórias a Jesus, um deles é nosso, amém? Então ela estará aqui nos dias 3, 4 e 5. Esse evento sobre a rocha acontecerá de 3 a 5, sexta às 20 horas, sábado às 19, domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas, amém? Então nós teremos 4 oportunidades de receber a palavra através da vida da Janaína. E para participar desse evento, nós teremos um investimento de apenas R$50, amém? Que barato, muito barato. E a gente já está anunciando com bastante antecedência para que você se programe mesmo. Nós sabemos, irmãos, que a gente não vai pagar de maneira nenhuma a palavra que a gente vai receber. E a gente, na verdade, dificilmente a gente faz evento cobrando inscrição ou algum investimento. Mas a gente vai trazer a Janaína de Campina Grande, então a gente sabe que tem todo um custo envolvido. E para isso o pastor teve a direção de estabelecer esse investimento para que a gente realmente traga ela e fique leve para a igreja. A gente sabe que vai ser uma grande bênção, amém? Até para honrar mesmo a vida dela com a oferta que a gente sempre dá, excelentes ofertas para os ministros que vêm. Então é uma forma da gente pegar junto e todos nós escolhermos, amém? Falando sobre isso, irmãos, esse tempo aí para se preparar para esse evento, se a gente se programar a partir de agora, a gente pode levar um ônibus para a próxima conferência de ministros do Sudeste. Separar um dinheirinho, R$100, R$200 por mês, R$100 por pessoa. Quando chegar na conferência, ainda que tenha que inteirar algum valor, vai ser pouco. Então dá para ir. A questão é se você tem realmente o desejo de ir. Porque se você deseja, você coloca a fé e Deus realiza o desejo do coração. Então a gente viu pessoas lá que a gente conhece, que a gente sabe que foi um desafio para estar lá, mas estiveram. Então dá para a gente ir, dá para a gente levar um grupo bom da igreja. Amém. E é maravilhoso, irmão. Você deve amar a visão do Verbo da Vida, é o seu ministério. E a gente quis tanto ter essa oportunidade quando a gente não podia ir, quando nós não éramos ministros do Verbo da Vida, a gente desejava estar nesse evento. E graças a Deus, Deus realizou e a gente tem podido ir. Então eu tenho certeza que se você quiser, a gente se organiza junto e a gente leva um ônibus daqui. Amém. Ou mais.
Amém. Dessa vez nós levamos apenas Cris e o Orley, foi maravilhoso tê-los com a gente lá. Mas a exemplo da Igreja de Vitória, que levou quase 300 pessoas. Então, assim, a Igreja de Vitória sozinha levou quase 300 pessoas. Tem uma matéria, inclusive, que saiu, eles postaram, a Nega até mandou para mim hoje. Então, assim, irmãos, tem como nós irmos. E um diferencial da igreja que nós estamos inseridos é que o nosso pastor, ele abre para os membros da igreja que desejam ir. Diferente de outros verbos da vida que a gente conhece e sabe que só abrem exatamente para ministros do verbo da vida. Então, assim, mesmo que você não seja ministro do Verbo da Vida, por fazer parte da família Verbo da Vida Nova Iguaçu, se você desejar ir, é só você falar com o seu pastor e ele vai indicar você e você vai ter o acesso a essa conferência, que de fato é uma conferência de ministros, amém? Nós tivemos lá 1.300 pessoas e dessas 1.300, quase 300 foram só de Vitória e eles fizeram uma linda festa lá no domingo à noite, foi maravilhoso e fizeram até o louvor, né? E foi muito bom. Se Juninho estivesse lá, porque cantou o axé, né? Cantou lá. Juninho ia dançar muito. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Coloca aqui na tela para mim. Eu sei que você conhece esse texto. A gente vai ofertar, dizimar, plantar sementes para gerar uma grande colheita para a vida da gente. Filipenses 4, 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, diga cada uma. Cada uma. Diga cada uma. Cada uma. Cada uma da minha necessidade, das minhas necessidades. Irmão, deixa eu dizer isso para você. Deus, ele é cuidadoso em suprir cada uma, qualquer que seja a sua necessidade. E é interessante que o nosso Deus, ele também é o nosso Pai, mas ele é um Deus pessoal. Aquilo que é necessário para mim pode não ser para você, mas Deus, ele está interessado em suprir tanto a minha quanto a sua necessidade. E semeadura e colheita é um princípio espiritual, é uma lei espiritual, rege todo o universo e funciona em todas as áreas. E é maravilhoso saber que a gente pode gerar colheita para a vida da gente. E a Bíblia diz que Deus, ele dá semente para o que semeia. Até a semente que você planta vem de Deus. Não só a colheita, mas a semente também. Então eu queria convidar você para ficar de pé, pegar a sua semente, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, o seu dízimo. Aleluia. Bota no envelope, tem o Pix, tem a maquininha lá atrás, você fica à vontade para fazer como você quiser. Levanta a tua oferta bem alto. Se você vai fazer no Pix, levanta o teu celular. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Obrigado porque somos prósperos. Obrigado porque nós não estamos semeando para prosperar, nós já nascemos prósperos. Nós louvamos o teu nome por isso. Mas nós entendemos o princípio da semeadura e da colheita, e a sua palavra diz que nesse assunto a gente não deve se enganar, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós já temos provado e já temos visto os cuidados do Senhor, suprindo cada uma das nossas necessidades. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque favor e graça estão operando na nossa vida, e por isso te louvamos em nome de Jesus. Traz tua semente de fé com alegria. Aleluia. E a gente vai continuar louvando. Porque dele por ele
entregamos, nós nos rendemos à Tua vontade, ao Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, a Ti nós consagramos o nosso ser, a nossa vida, Senhor. Não temos a nossa vida como preciosa, Pai, mas que nós possamos cumprir a Tua carreira que o Senhor propôs para a nossa vida, o ministério que o Senhor nos confiou, Senhor. Muito obrigado, Pai. A Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Nossa satisfação está em realizar a Tua vontade, Senhor, para nossas vidas. Por isso nós Te exaltamos, Te engrandecemos, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, nos expondo a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque a palavra tem o poder de suprir a necessidade de cada um que está aqui nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Como já orei em casa, Pai, eu não aceito vir aqui na minha força, Pai, na minha habilidade, na minha capacidade, para falar para um povo que não é meu, Pai, mas a Tua é a glória, a Tua é a honra, a Tua é a unção, a Tua é a palavra, a Tua é a capacitação, Pai, que o Senhor consiga suprir através da minha vida, Senhor, a necessidade das pessoas por conta da palavra, não pela minha habilidade, Pai, mas pela Tua unção e pela Tua graça sobre a minha vida, Senhor. Te damos graças, Pai, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Pode sentar, por favor. Rapaz, esse microfone aqui é bacana, ó. Uma sensação de liberdade que dá. Bom, nas últimas semanas, algumas semanas atrás, não sei de precisar quantas, o Senhor vem falando comigo, tem falado de mim, colocado no meu coração, com relação a propósito, ao propósito dele para a nossa vida. Sabemos que só desfrutaremos da plena bênção, da plena graça dele na nossa vida, se nós estivermos no cumprimento do propósito dele para nós. Não adianta nós fazermos planos fora da vontade de Deus, se é o plano dele que tem que ser cumprido. Então nós devemos alinhar os nossos planos aos planos e propósitos dele para a nossa vida. Tem um texto clássico estudando sobre isso, né? Eclesiastes 3:1, tudo tem o tempo, seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você não é obra do acaso, você não nasceu sem um propósito. Deus criou um propósito e te criou para cumprir esse propósito. Então, tendo estudado sobre isso, orado, meditado, ouvido algumas mensagens, me sobe muito forte uma palavra no meu coração chamada estações. Dentro do teu propósito, dentro daquilo que Deus programou para a tua vida, existem tempos e estações que você vai ter que cumprir para chegar lá, no plano que Ele tem para a nossa vida. Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Essa palavra pensamento significa propósitos. Muitas vezes a gente pensa que nós sabemos, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Não é não, é Ele quem sabe. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele passa a ser o teu Senhor. Então Ele tem o direito de, vamos dizer assim, te instruir daquilo que ele te criou para fazer. Então, meditando, orando, ouvindo mensagens e estudando um pouco para falar aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração, ouvindo uma mensagem, duas na verdade, uma do pastor José Roberto e uma da Sâmia, a última que ela esteve lá em Campina Grande, eles soltaram a mesma frase, a mesma pergunta, e isso explodiu na minha cabeça e vem queimando dentro de mim. Qual é a sua estação? Qual é a estação que você está vivendo? Você sabe discernir isso? Então isso é fruto, isso é oriundo de um relacionamento com o Espírito Santo. E isso vai ser fruto de cada vez, quanto você estiver cada vez mais próximo do Espírito Santo, mais essa questão vai ser mais clara para você. Então, para começar, eu queria que você abrisse comigo, por favor, lá no Salmo de número 90. Salmo de número 90, verso 12. Salmo 90, 12 vai dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos coração sábio. Por que você precisa de um coração sábio? Para desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Eclesiastes 8:5 vai te responder. Eu queria que você abrisse lá comigo, por favor. Bota aqui para mim, por favor, Eclesiastes capítulo 8, verso 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Na Nova Almeida Atualizada vai dizer: o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Então, tão importante quanto saber o propósito de Deus para a sua vida é saber o tempo e o modo certo de agir. Porque se você tiver
senso do propósito dele para a sua vida, mas errar no tempo e errar no modo, vai estar errado de qualquer forma. E esse erro pode acarretar consequências que você não gostaria de viver isso. Então, nós devemos manter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo para saber discernir não só aquilo que ele tem para nós, mas saber o tempo e o modo. Verso 6, por favor. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Então, a Bíblia diz em Gênesis 8:22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Diga comigo, estações? Mais uma vez. Da mesma forma que naturalmente falando nós temos estações, primavera, verão, outono e inverno, na nossa vida espiritual também existem estações. Então nós precisamos ter um coração sábio o suficiente para poder saber discernir em que estação nós estamos vivendo. Porque uma nova estação vai exigir de nós novos comportamentos e novos pensamentos. Talvez, na verdade, uma nova estação também vai exigir de nós uma nova roupagem. Porque quando você entra numa nova estação, num novo ambiente, vai ser exigido de você uma vestimenta diferente. Por exemplo, se você está acostumado com o ambiente de casa, mas você vai encontrar com alguém importante, não vai ser com qualquer roupa que tu vai encontrar. Por exemplo, se você... Não vou usar esse exemplo não, porque agora a direção mudou, então vamos lá. Se você tivesse que se encontrar com alguém muito importante na sua empresa, no seu trabalho, alguém de renome, alguém que você admira muito, não ia ser com qualquer roupa que você iria. Então você precisa, para uma nova estação, para um novo ambiente que Deus está querendo te inserir, uma nova roupa também vai ser necessária. Só que no caminhar, no decorrer da nossa vida, nós temos a tendência errada de nos comparar com os outros. Mas o seu grau comparativo não deve ser com a vida dos outros, mas deve ser com a sua própria vida. Amém? Porque, não sei se você sabe, mas as pessoas também têm estações diferentes. E às vezes, aquela comparação que você faz com o teu irmão, talvez ele esteja numa estação diferente da sua. Por isso que é errado você se comparar com o seu irmão. Talvez você olhe para o lado e veja o seu irmão numa estação de colheita, mas talvez a sua estação seja uma estação de plantio. Então seria injusto com você mesmo se comparar com o seu irmão, sendo que a sua estação está diferente. É por isso que você precisa ter o discernimento, ter um coração sábio para conhecer o tempo e o modo e saber em qual estação você está vivendo. Porque a sua estação vai ser exigido de você um comportamento diferente. Talvez a estação que você esteja vivendo seja um tempo de preparação. Porque para cada nova fase, para cada nova estação, vai ser exigido um tempo de preparação diferente. Eu não sei o que Deus está tratando com você. Talvez o seu tempo de preparação seja um remo, uma escola de ministros, um tempo maior de oração, um tempo maior de exposição da palavra. Eu não sei. Isso é você e Deus que tem que saber. Isso é oriundo do seu relacionamento com Ele, que você vai descobrir esse tipo de coisa. Por Jesus ser nosso Senhor, nós, os filhos de Deus, não temos o direito de fazer o que quisermos com nossa vida. Até podemos fazer, mas seja lá o que fizermos fora do tempo e da vontade de Deus, nós somos responsáveis por isso, e não Deus. Você lembra lá na Antiga Aliança, por exemplo, quando o povo de Israel, eles estavam no deserto, eles eram guiados pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo, certo? De dia eles eram guiados pela coluna de nuvem, que trazia um conforto para eles durante o calor, e de noite eles eram guiados pela coluna de fogo. Eu te pergunto, se a coluna de fogo parasse e eles continuassem andando, quem ia sofrer as consequências do sol seriam eles, certo? Coluna de nuvem, perdão. Só que, quem saiu debaixo da coluna de nuvem e da coluna de fogo? Seriam eles, no caso. Então, da mesma forma, quando nós andamos fora do tempo e do modo do tempo, ou da estação que nós estamos vivendo, a gente não vai desfrutar da graça de Deus na nossa vida. Porque vai ser uma coisa na nossa força, não dentro do plano e propósito dele. Então, nós precisamos ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo para que nós possamos discernir de fato em qual estação nós estamos vivendo e o que essa estação requer de nós. Amém? Fomos criados com um propósito e com um destino bem definido. E às vezes pensamos que sabemos sobre nossa vida, mas Jeremias 29:11 vai dizer: sou eu quem sei. É Jesus quem sabe o pensamento, o plano e propósito que Ele tem para a nossa vida. Então nós devemos nos alinhar com aquilo que Ele sabe de nós. Amém? Provérbios 19:21 vai dizer o seguinte: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Já que é o propósito do Senhor que vai permanecer, seria sábio de nossa parte entender isso.
esse texto de Eclesiastes fala muito ao meu coração, que o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque na nossa caminhada, na nossa estrada, na nossa carreira que está proposta, o irmão Renga diz isso muito claro no livro Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Eu estava lendo isso esses dias, eu te aconselho, se você já leu, leia de novo, se você ainda não leu, faça uso desse livro, esse é um livro muito bom. E o que mais me chama a atenção nesse livro, quando ele fala, é sobre o relacionamento que nós devemos ter com o Espírito Santo para saber qual o próximo passo que nós devemos dar. Nós devemos ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo para entender o passo que Ele quer que nós demos nessa jornada que Ele tem para a nossa vida. Então, é sábio de nossa parte entender aquilo que Ele tem para nossas vidas. Bota aqui para mim, por favor, Jeremias 8:7 na versão King James. Jeremias capítulo 8, verso 7 na versão King James, por gentileza. Até a cegonha no céu compreende as estações que lhes estão determinadas, e a pomba e a andorinha e o grou observam com atenção a época da sua migração. Você sabe que os pássaros, eles não têm relógio. Eles não têm calendário para saber quando a estação deles muda. Eles não ficam assistindo o jornal para dizer, a partir do dia tal nós estamos entrando no verão. Eles simplesmente sabem o tempo, a sua estação de migração. No entanto, o meu povo não conhece a vontade e as ordens de Yahvé, o Senhor. Eu sei que isso é um texto da Antiga Aliança, mas esse princípio a gente pode aplicar para a nossa vida. Da mesma forma que as cegonhas, elas sabem, porque sabem o tempo da sua migração, nós, através de um relacionamento com o Espírito Santo, temos a condição de saber a próxima estação que nós estamos vivendo e o próximo passo que nós devemos dar. Talvez nós tentemos viver, nós estejamos prestes a uma estação de mudança, mas só que a gente está tão desatento, tão desligado, que está querendo viver numa estação antiga, só que não existe mais graça para isso. Porque Deus já mudou, Deus deu um passo diferente. Nós, às vezes, tentamos estar na estação antiga, onde Deus não está mais. Só que se você estiver numa estação onde Deus não está mais, já não existe mais graça para aquela estação. Um novo passo precisa ser dado. Mas como você vai discernir isso? Através de um relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes, nós temos a impressão que nós mudamos as estações para a nossa vida, mas não é isso. Isso não é um trabalho nosso, é Ele quem muda. Abre comigo, por favor, deixa eu te mostrar isso, em Daniel capítulo 2. Livro de Daniel, capítulo 2. Livro de Daniel, capítulo 2, isso aqui é quando ele interpreta o primeiro sonho de Nabucodonosor, o sonho da estátua, tá? Daniel capítulo 2, versículo 19 diz: Então vou revelar um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Versículo 20: Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem muda o tempo. Você percebe que nessa mudança de estação, a maioria dos textos que a gente leu, é necessário sabedoria de nossa parte? Por quê? Quando você anda debaixo da sabedoria divina, você aprende a ser guiado pelo Espírito, porque sabe, a principal palavra que define sabedoria na Bíblia é habilidade. Então você vai ter a habilidade de discernir qual estação que você está vivendo através de um nível de relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. A Bíblia diz que quando Jesus fosse, ele deixaria o Consolador, aquele que nos guiaria a toda a verdade. Então, para você entender qual é a nova estação que você está vivendo, um relacionamento íntimo com ele é necessário. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Se você necessita de sabedoria, você peça a Deus, está lá em Tiago, e ele te dá. Você vai precisar de sabedoria para desfrutar e para entender e frutificar nessa nova estação que você está vivendo. Entendeu? Versículo 22, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Não há nada para o Senhor que esteja encoberto. Ele conhece o teu futuro. Ele sabe
cada passo, cada caminho que você precisa dar para alcançar aquilo que Ele tem para a tua vida. Os planos, a Bíblia de Jeremias 29:11 vai dizer: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para te dar o fim que você deseja. O fim que nós desejamos, Ele já sabe, mas quem tem as estações, quem tem o caminho, quem tem o plano, é Ele. Então nós devemos nos enquadrar nesse tipo de coisa para entender qual é a nossa estação e o que essa estação exige de nós. Isso é uma coisa muito importante, porque você, como filho de Deus, você não pode viver por aí à toa. Nós temos um propósito a cumprir, nós fomos criados com um propósito e temos uma missão a cumprir. Então nós precisamos entender e discernir em qual estação nós estamos vivendo e o que essa estação requer de nossas vidas. Uma estação de crescimento, por exemplo, ela vai exigir de nós um tempo de preparação, porque Deus não vai derramar coisas grandes se você não estiver preparado. Você lembra lá da parábola dos talentos? A Bíblia diz que o Senhor confiou a um talento, outro 2 e outro 5. E a Bíblia vai dizer: cada um segundo a sua capacidade. O que vai diferir a capacidade de um ou de outro? Tempo de preparação. Aquilo que ele fez no tempo de preparação. Então, quanto melhor preparado você tiver, mais Deus pode derramar para você. Mais Deus pode confiar em você para derramar, porque Ele sabe que o teu coração vai estar certo diante dEle e você não vai estar apegado às coisas, mas sim apegado a Ele. Por que nós precisamos entender e discernir o propósito de Deus para nossas vidas? Essa é uma oração bíblica que eu queria ler com você. Abre comigo em Colossenses, capítulo 1, por favor. Colossenses, capítulo 1. Versículo 9 vai dizer o seguinte. Isso aqui é uma oração que Paulo fez à igreja de Colossos e eu aconselho a você fazer essa oração para a sua vida. Versículo 9 diz: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria. Sempre que vai envolver o conhecimento da vontade de Deus, sabedoria está na jogada. Você precisa de sabedoria para saber desenrolar aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas não é pela sua capacidade, é pela unção e pela graça na sua vida que você vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Sabedoria é exigida de você para que você consiga discernir o tempo e a estação que você está vivendo e aquilo que a estação vai exigir de você. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O propósito disso, qual é o propósito de transbordar em sabedoria e entendimento espiritual? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Você quer agradar a Deus? Conheça o plano dele para a tua vida. Você quer agradar a Deus? Conheça o tempo dele para a tua vida. Você quer agradar a Deus? Conheça o modo que você precisa fazer para alcançar aquilo que Ele tem para a tua vida. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Como é que você faz isso? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O resultado de frutificar em boa obra e crescer no pleno conhecimento, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que te fez idôneo a parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Isso aqui para mim é muito poderoso. Quando você conhece, quando você transborda do pleno conhecimento da vontade de Deus, você vai ser fortalecido com poder. Você precisa ser fortalecido com poder mediante, no Espírito para cumprir o seu propósito, porque a sua carreira, a carreira que Deus tem para nós não é uma carreira de velocidade, é uma carreira de perseverança. É como se fosse uma maratona, é uma estrada longa que nós precisamos cumprir. E dentro dessa estrada e dentro dessa carreira, o diabo vai enviar empecilhos para te fazer desviar da rota, para te fazer perder tempo. Então você precisa de perseverança para se manter firme naquilo que Deus lhe confiou, naquilo que Deus falou para você. Precisamos nos manter firmes, perseverantes para cumprir aquilo, porque o diabo não vai ficar feliz e batendo palma te vendo cumprir o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Ele vai enviar todo e qualquer empecilho para poder te desviar desse foco. Mas você precisa manter firme e perseverante para se manter na carreira que Deus tem para você. E não se desviar, não achar que o seu próprio plano, ainda que seja lícito, ainda que seja bom, se não estiver debaixo do plano de Deus, vai ser em vão. Nós precisamos ter a plena ciência do plano e propósito de Deus para a nossa vida. Eu sei que o propósito de Deus para a nossa vida, Deus não vai revelar de uma vez só, por dois motivos. O primeiro, se Ele revelar de uma vez só, muito provavelmente nós, naturalmente falando, nós temos a tendência a ficar temerosos e fugir desse plano. Porque de fato é um plano muito grande e vai ser exigido de nós uma comunhão íntima com Ele, para que a graça e a unção que vai nos capacitar a cumprir esse plano.
O segundo ponto é que ele não vai revelar o plano dele de uma vez só, é que se ele revelar, você não precisa mais dele. Se ele revelar de uma vez só, não tem mais propósito você manter comunhão com ele. Então entenda bem o que eu vou dizer, você é meio que forçado, bem entre aspas, a manter um nível de comunhão com ele, para que ele vá lhe revelando passo a passo. As peças do quebra-cabeça, do propósito que ele tem para a tua vida vão ser montadas e a imagem vai se tornando cada vez mais clara à medida que você tem um nível de relacionamento mais íntimo com ele. Só que manter essa comunhão, manter esse nível de relacionamento íntimo com ele, vai te fazer a fugir de dois extremos. O primeiro, isso vai te fazer você se enxergar da forma que Deus te enxerga. E vai te fazer fugir de dois extremos. O primeiro é você se menosprezar e achar que, meu Deus, eu não tenho capacidade. De fato, você não tem capacidade na sua própria força e na sua própria habilidade, mas através da graça divina, da unção sobre sua vida, ela te capacita a cumprir esse plano. Então nós não devemos nos menosprezar, também nós não devemos achar que nós somos, eu sou o cara, eu sou habilidoso, eu consigo. Não, toda a unção, toda a graça, toda a habilidade que nós demonstremos na nossa caminhada, todo o talento, todo o dom, não provém de nós, provém dele. Então, esse processo de relacionamento com o Espírito Santo vai nos fazer a gente se manter em equilíbrio e nos enxergar da forma que ele nos enxerga mediante a palavra. Porque nós precisamos andar numa postura de humildade. E humildade não é você pensar menos de si, não é você se menosprezar. Humildade é você pensar menos em si. Entende? Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nos dias atuais, se a gente estivesse numa roda de conversa, alguém batesse no peito e falasse: eu sou manso e humilde de coração, a primeira coisa que a gente ia pensar: esse cara não é humilde. Líquido e certo. Mas só que Jesus tinha plena consciência daquilo que Deus tinha para a vida dele e ele não se diminuiu por conta disso. Ele sabia que ele tinha humildade nele, só que isso não fez ele se diminuir, não fez ele se menosprezar. A humildade não é você se diminuir, mas é você levantar o outro. Você ter plena consciência daquilo que Deus tem para você não vai te fazer você se diminuir. Você sabe muito bem aquilo que Deus tem para a tua vida e você sabe que sem ele você não consegue. Entende? Então, esse nível de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, vai nos fazer enxergar da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. A gente vai andar de modo digno, como a gente leu, para o inteiro agrado dele. E quando a gente anda de modo digno, a gente vai frutificar em tudo aquilo que ele tem para nós. Seguindo o plano de Deus para a nossa vida, esse livro, que eu achei maravilhoso, eu separei alguns trechos aqui, daquilo que o irmão Reagan diz nesse livro, que eu achei muito interessante. Aprender a ser orientado pelo Espírito Santo é fundamental para a obediência de Deus. Se você não conseguir discernir o que o Senhor está dizendo ao seu espírito, terá dificuldade de seguir o seu plano para a sua vida. Todo filho de Deus pode aprender a ser guiado pelo Espírito. As mais ricas bênçãos divinas aguardam aquele que segue o seu espírito, em vez de serem levados apenas por seus sentidos e pelas circunstâncias. Mas, a fim de ser orientado pelo Espírito, você precisará consagrar-se ao plano do Senhor para a sua vida, em vez de dar seguimento a um projeto que você mesmo elaborou. Outro trecho. A voz que lhe fala na palavra é a mesma que orienta o seu espírito. Por isso, estar na palavra aguça a sua percepção espiritual e a capacidade de escutar a voz de Deus no seu próprio espírito. Então, esse nível de relacionamento vai aumentar em nós, vai aguçar o nosso espírito a ouvir o que o Senhor tem para dizer com mais eficiência. E esse relacionamento com o Espírito Santo, uma das principais coisas que vai gerar dentro de nós é a paz. E para cumprir o plano e o propósito dele para a nossa vida, a gente vai precisar de muita paz. Porque paz, ela é oriunda de um relacionamento com o Espírito Santo. Isaías 55:12 vai dizer: vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Colossenses 3,15 vai dizer: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração. Então, para você seguir esse plano de Deus para a sua vida, você ser guiado pelo Espírito de maneira adequada, a paz é primordial para a sua vida. Porque a paz vai manter o seu homem interior tranquilo para ser guiado pelo Espírito. Você vai precisar de paz para poder entender aquilo que Deus está falando com você e seguir isso. João 14, versículo 27 vai dizer o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você reparar, o versículo 27 desse capítulo 14, ele é precedido do 26. E o 26 fala do
Consolador. Ou seja, essa paz que você vai desfrutar, ela é resultado de um relacionamento com o Consolador. Então nós precisamos estar com um relacionamento íntimo com Ele, para que essa paz reine em nosso coração e nós possamos discernir aquilo que Ele tem como direção para a nossa vida nesse momento. Só que uma das coisas também que a gente tem que levar em consideração, dentre a promessa que Deus faz para a nossa vida e a manifestação, existe uma lacuna chamada fator tempo. Por que Deus revela coisas, por exemplo, quando Deus vai liberar uma palavra sobre nossa vida, seja através de terceiros, algum homem de Deus inspirado para falar para a nossa vida, ou através de um momento seu de relacionamento com Ele? Por que demora, às vezes demora muito entre a promessa e a manifestação? Porque Deus precisa trabalhar em nós primeiro. Esse tempo entre a promessa e a manifestação, Deus está trabalhando em nós, as nossas motivações, as nossas atitudes, o nosso caráter, tudo aquilo que Ele precisa alinhar e ajustar para que nós andemos em uma posição de humildade diante dEle para poder desfrutar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Por isso que o tempo é importante. Gálatas 4, 1 e 2 vai dizer o seguinte: digo-vos que, durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Provérbios 20, 21 diz: a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Por isso que existe essa lacuna de tempo, para Deus trabalhar em você, para que você esteja habilitado de fato, a que Ele possa conferir coisas grandes a você, a que você consiga chegar no nível dos 5 talentos, de acordo com a tua capacidade, porque esse tempo entre a promessa e a manifestação, Ele conseguiu trabalhar em você e te encontrou fiel nessa questão. Porque cada nova etapa vai exigir uma preparação diferente de nós, então nós precisamos estar preparados, principalmente esse fator tempo, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Ele vai trabalhar em nós, vai trabalhar nossas motivações, vai trabalhar nossas atitudes, vai trabalhar os nossos porquês, o porquê nós fazemos o que estamos fazendo. Então Ele precisa ajustar essas coisas para que Ele possa derramar de fato, com eficiência, aquilo que Ele tem para a nossa vida, porque é muito grande, isso não pode ser derramado de qualquer maneira. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que Ele tem para a nossa vida, mediante a palavra e mediante o relacionamento com Ele, para que Ele possa derramar de fato aquilo que Ele tem. Hebreus 6, versículo 12, vai dizer o seguinte: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Por que a gente precisa de paciência para herdar a promessa? Como eu acabei de falar, entre a promessa e a manifestação existe uma lacuna chamada tempo. E a gente precisa de fé e paciência para poder herdar essa promessa, principalmente por 2 motivos. O primeiro, para que nós possamos nos manter firmes na posição, quando tudo estiver acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Quando o diabo enviar todas as circunstâncias, adversidades, pessoas para tentar nos desviar do foco, nós precisamos de fé e paciência para nos manter firmes e dizer: se Deus falou, vai acontecer. Não importa aquilo que as circunstâncias e o inimigo esteja falando do lado de fora, mas outro ponto também é verdadeiro. Nós precisamos ter fé e paciência para nos manter firmes na posição, principalmente quando aparentemente não está acontecendo nada. Por quê? Porque se nós nos precipitarmos nesse tempo em que aparentemente não está acontecendo nada, pode surgir como aconteceu com Abraão, pode surgir um Ismael. E às vezes um ponto de precipitação na nossa vida pode acarretar um problema para a vida inteira. Pode acarretar consequências para a vida inteira. Um outro exemplo que eu gosto de sempre lembrar é que o ponto de precipitação, Moisés tinha ciência daquilo que Deus tinha para a vida dele, mas ele errou no tempo e no modo. Por quê? Deus já tinha falado com ele que ele queria usá-lo para libertar a nação de Israel, mas ele errou no tempo e matou um egípcio. Teve que fugir para a casa de Jetro, seu sogro, e ficou 40 anos lá. Nisso, ele atrasou, digamos assim, o cativeiro de Israel em 30 anos. Gênesis 15 vai dizer que Deus prometeu a Abraão: sua descendência será peregrina em terra alheia por 400 anos. Se você ler lá em Êxodo 12, 40, se eu não me engano, que o tempo de duração de Israel no cativeiro foi de 430. Por conta de um erro de Moisés, de precipitação, ele prorrogou o tempo de sofrimento da nação em 30 anos.
Então, por isso que nós precisamos ter fé e paciência para que nós nos mantemos firmes na posição, justamente, principalmente quando nada aparentemente está acontecendo. Mas nós precisamos nos apegar à palavra e à promessa de Deus, dizendo que se Ele falou, vai acontecer, independente daquilo que eu não esteja vendo ou não do lado de fora, ainda que aparentemente não tenha um movimento nenhum. Mas se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Então nós precisamos nos manter firmes com relação a isso. O irmão Reagan diz nesse livro: a carreira cristã consiste em muitas vezes em várias etapas e usualmente há períodos de preparação antes de cada nova etapa. Desta forma, nossa obediência e fidelidade em cada passo da caminhada nos prepara para determinar qual será o tempo de duração entre uma etapa e outra, ou até se vamos mesmo alcançar a próxima etapa. Por quê? Se nós nos precipitarmos e errarmos, nós vamos ter que fazer tudo de novo. Porque Deus não aprova infidelidade. Então nós precisamos nos manter fiéis naquilo que Ele nos deu, que Ele nos confiou, para não errar no tempo e no modo, para que não possa de alguma forma, entre aspas, atrasar aquilo que Ele tem ou prorrogar. Entende? Então nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo para entender e discernir qual a estação que nós estamos inseridos e vivendo. Porque em cada estação vai exigir um tempo, vai exigir uma preparação, vai exigir um comportamento, vai exigir algo diferente de nós. O tempo, de fato, é importante. Outro trecho do livro que eu queria citar para você é o seguinte: você deve entender que o Altíssimo não atua dentro do âmbito cronológico do mundo. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Pai não se restringe ao tempo, às horas, dias ou anos. Um período que nos parece de longa duração pode ser um mero momento fugaz ao ponto de vista de Deus. E é por isso que é tão importante aprender a confiar nas promessas da sua palavra, sem envolvê-la nos limites do tempo. Quando aprendemos a entrar no descanso da fé, deixamos o Senhor com mais liberdade para cumprir aquilo que Ele tem para a nossa vida, porque nós precisamos de fé e perseverança para herdar a promessa. Por que a gente precisa de fé? Porque fé descansa. E fé é uma certeza de quê? Das coisas que você espera. Então, se você sabe que Ele vai cumprir o que Ele falou, para que pressa? Vai ser requerido de nós uma paciência de fato para que nós possamos desfrutar da promessa, porque se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Então nós precisamos ter a plena consciência daquilo que Ele tem para a nossa vida e não nos precipitarmos, para não darmos passos errados e sofrer consequências disso. Para a gente encerrar, eu quero ler só o último trecho que eu separei aqui. Diz o seguinte: essa preparação, portanto, embora pareça difícil ou incômoda, faz parte da carreira que Deus tem colocado diante de você. E vale a pena ser fiel durante esse período, mesmo que se envolva um sacrifício de sua parte, pois quando estiver totalmente pronto, tiver comprovado ao Pai que Ele poderá confiar em você, que Ele pode confiar em você, Ele poderá comissioná-lo com o que Ele tem preparado para o seu viver desde o início, um lugar de responsabilidade, unção e ministério. Então, de fato, eu aconselho a você a ler esse livro, seguindo o plano de Deus para a sua vida, para a gente voltar às nossas bases, aquilo que a gente tem aprendido, batido nessa tecla durante tantos anos, aquilo que nos trouxe até aqui, vai ser aquilo que vai nos levar à próxima etapa. O pastor já colocou como um dos resumos também o livro Plano, Propósitos e Práticas. É outro livro que eu também te aconselho a ler. Outro livro que eu também te aconselho é você ler Crescendo Espiritualmente, que vai te fazer você se localizar onde você está. E para você saber onde você está, você vai saber o caminho que você precisa seguir. É de suma importância nós entendermos o plano de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então nós temos que ter, de fato, a plena ciência, ainda que vai requerer de nós um relacionamento para nós entendermos passo a passo, nós precisamos ter um norte daquilo que Ele quer para a nossa vida, para que nós não nos desviemos de qualquer lugar dessa forma. Mas quando você, ainda que você por algum motivo tenha dado um passo errado e tenha meio que bagunçado um pouco aquilo que Deus tem para a tua vida, ainda que você tenha errado a linha, o trem, aquilo que você tenha pego o ramal errado e está acabando por ir num caminho diferente, eu posso te dizer, volta para a central.
é que na central, no centro da vontade de Deus, você vai conseguir se posicionar de novo na rota que Ele tem para a tua vida. Então, se você se sentir perdido, se você se sentir, meu Deus, eu não sei para onde eu estou indo, volta para a central. Volta para o centro da vontade de Deus, para o ponto de partida, para onde você sabe que se perdeu, volta para lá. Volta para o centro da vontade de Deus, volta para um nível de relacionamento mais íntimo com Ele. Ele vai te direcionar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Queria que vocês colocassem de pé, por favor. Por algum acaso, existe alguém em nosso meio aqui que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e gostaria de tomar a melhor decisão da sua vida essa noite? Bom, a princípio não. Por acaso temos alguém aqui em nosso meio com alguma enfermidade, doença ou dor? Dou-lhe uma. Por algum acaso existe alguém aqui em nosso meio que não foi batizado com o Espírito Santo e deseja ter essa experiência de falar em outras línguas? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Muito obrigado, Senhor. Eu espero que eu tenha podido acrescentar alguma coisa na vida dos teus filhos. Obrigado por essa nova estação que nós estamos entrando, Pai. Obrigado porque nós vamos discernir aquilo que o Senhor tem preparado para essa vida, o novo passo, o novo nível, a nova estação que nós iremos viver, Pai. Muito obrigado porque nós vamos entrar e vamos cumprir na plenitude o teu plano e o teu propósito para a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças e louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você foi abençoado? Deus é bom, irmãos. Eu vou dizer para você, eu fico feliz em ver como Deus tem abençoado a vida do Rodrigo, como ele tem crescido e vai chegar nos lugares que Deus quer que ele chegue. Amém? Aleluia. A gente não pode ficar dando spoiler se Deus não falar, né? Para a gente dar spoiler da vida dos outros. Mas Deus tem coisas grandes para a vida dele. Coisa boa. Irmãos, na próxima terça-feira nós vamos ter uma reunião de líderes e colaboradores especial. Quero aproveitar esse tempo que a gente teve lá em Águas de Lindóia, na conferência. Recebemos muitas instruções e quando a gente estava voltando, a gente pôde participar também do café com os ministros lá em Taubaté, com o pastor Eliezer. Tivemos a oportunidade de falar um pouco lá também. E tivemos algumas instruções que a gente quer passar para a equipe aqui da igreja, para os líderes, para os colaboradores, tanto da igreja quanto do Remo. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, por consequência, a gente não vai ter os G6. Então, a gente vai cancelar o G6. Se você for líder de GC aí, comunica lá o pessoal da casa. A gente não vai ter GC essa próxima terça-feira agora. Vamos ter reunião de líderes e colaboradores e vai ser um tempo bem especial. Eu queria que você viesse com expectativa, se organiza, se programa. Eu sei que se você não participa do GC, você não está acostumado a vir a ter alguma responsabilidade, algum compromisso na terça-feira. Então dá para se programar. Vai ser bom, vai valer a pena. Amém? Mas quem está aí perto dela pode cumprimentá-las. Seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui novamente, amém? Glória a Deus. Amém, irmão? Você foi abençoado? Fica de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Aleluia. A Duda está servindo hoje aí sobrecarregada, né? Tira a foto, corre, pega aquela coisa toda. A Bíblia fala que a igreja cresce com a justa cooperação de cada parte. Então, alguém quando falta deixa o outro sobrecarregado. Verdade. Cada um tem que fazer a sua parte. Irmãos, ontem nós concluímos a matéria História da Igreja com o nosso querido, amado pastor Adriano. Foi um grande sucesso, os alunos amaram, a gente recebeu muitos feedbacks maravilhosos e vivemos um tempo muito bom com ele. E amanhã estaremos iniciando a matéria Atos. Estaremos recebendo o professor Rafael, ele é aqui do Rio mesmo, mas por ser o primeiro dia de aula, será também o dia do visitante. Então, se você desejar
mandar alguém ou trazer alguém para conhecer a escola, amanhã é uma oportunidade por ser o dia do visitante e o primeiro dia da matéria Atos. Amém? Glória a Deus. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor comunicou ao nosso coração, pela unção sobre a vida do Rodrigo, Pai, por tudo que o Senhor tem preparado para ele também. Somos muito gratos, nos alegramos em ver o crescimento dele. Obrigado, Pai, porque a sua unção, ela despedaça todo jugo, e mesmo sem perceber, a sua unção operou aqui nesse lugar, Pai. Nós cremos nisso. Agora te damos o louvor também, porque voltaremos para casa em paz, guardados pelo Senhor, livre de todo mal, e teremos uma sexta-feira extraordinária. Por isso te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vá em paz, seja abençoado na prática da palavra.